o SBT Interior segue com a rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Araçatuba, lembrando que a ordem foi definida por sorteio. Hoje, o entrevistado é o candidato pelo PTB, Domingos Andorfato. A entrevista do senhor tem duração de 12 minutos e o tempo começa a ser contado a partir de agora. Um bom dia, muito obrigado pela visita. Um bom dia a vocês, um bom dia a toda a equipe do SBT Interior. É um prazer estar aqui com vocês e estou à disposição. Candidato, eu quero conversando com o senhor sobre um assunto que envolve os funcionários públicos. O senhor tem batido aí na pauta e se comprometeu nas redes sociais em fazer a reposição salarial da inflação para os funcionários concursados, né? Até levantei aqui alguns números, né? O déficit chega aí em uma década a quase 65%. Sim. A pergunta é, como fazer isso e de onde tirar dinheiro, candidato? Como vocês sabem, os funcionários públicos sempre foram merecedores da minha atenção especial. Nesses últimos 10 anos, houve uma inflação, salvo engano, de 267% ou 264%. E a reposição foi de apenas 160 e pouco. Há um crédito dos funcionários da ordem de mais ou menos 60%, 70%. Eu pretendo mandar um projeto de lei para a Câmara Municipal, pedindo uma autorização para parcelar em 4 anos esse déficit, a fim de todo ano eu botar a reposição do ano e mais esse percentual do atrasado para botar em dia. Você me pergunta como farei isso. Nós temos hoje 267 cargos de nomeação em confiança. Esses 267 cargos de nomeação em confiança importam anualmente numa importância de aproximadamente 21 milhões de reais. Eu pretendo cortar 164 ou 167 cargos de confiança para ficar com apenas 100, com uma despesa anual de 8 milhões. Então, essa diferença é a que vai cobrir essa reposição salarial dos funcionários públicos do município, os concursados. Esses comissionados que deixarão de existir, essas vagas que serão fechadas, não farão falta na hora da administração pública, enfim, de fazer a gestão? Não. O Serviço Público Municipal não sofrerá solução de continuidade. Os 100 funcionários bastarão para a máquina funcionar e vai funcionar melhor do que com esses 267 apadrinhados. Um outro assunto que está sempre em pauta com o senhor, candidato, é a questão que envolve o IPTU. Inclusive, o senhor deu uma declaração aí nas redes sociais no comecinho do ano sobre a forma como foi feita a reavaliação da planta genérica de Araçatuba. O senhor fez uma crítica, inclusive, ao modelo que foi feito na cidade. Mas essa crítica envolve também o reajuste que vem por consequência. Como fazer essa reavaliação, enfim, como atualizar a planta genérica sem impactar no bolso do contribuinte quando o assunto é IPTU? Eu pretendo, porque foi feita uma reavaliação, assim, destrambelhada. Pegaram aí um órgão e filmaram a cidade, né? Como é que chama esse órgão? Um avião, um drone? Um drone, né? Um drone, filmaram. E aí entrou, inclusive, como dizem, as casinhas de cachorro tá aí. Então isso aí está tudo errado. Eu, quando prefeito em 1993, 96, eu fiz a revisão. Mas eu fui casa por casa, ver o que tinha, o que não tinha, e aquelas casas até 50 metros quadrados eu anulei, essa coisa toda. Então é preciso fazer uma revisão dessa situação que hoje estamos vivenciando. Para fazer essa revisão, leva tempo. Então, eu pretendo mandar um projeto de lei para a Câmara Municipal, a fim de manter o mesmo lançamento deste ano, esquecendo essa coisa feita aí pela atual administração, horrorosa, que toda a população está reclamando. Tem um amigo meu, por exemplo, que tem um posto de gasolina, na foto saiu o posto de gasolina dele emendado com um prédio onde o atual prefeito usa para a venda de cimentos. Aquele prédio que não pertence a ele ficou constando como se fosse dele e o imposto dele veio para quase 10 mil reais. Então está tudo errado, tudo errado. Eu pretendo mandar um projeto de lei à Câmara pedindo autorização para deixar de lado esse levantamento mal feito que foi feito e usar o mesmo deste ano.
E aí nós vamos fazer uma revisão adequada, justa, perfeita, para que a população fique tranquila e pague o seu imposto devidamente. Mas não quer dizer que isso vai reduzir o imposto. Na verdade, Não. vai ser refeita essa avaliação. Refeita essa avaliação, essa reavaliação que fizeram, mal feita com o drone, como você bem lembrou. Candidato, quero falar sobre educação com o senhor. Estava dando uma lida no plano de governo que foi homologado junto ao TSE. E o senhor cita no seu plano de governo que vai implementar na cidade a jornada ampliada, um programa para as escolas municipais. Os estudantes terão aí 10 horas de atividades diárias. Como vai funcionar isso? É possível colocar isso em prática ao longo dos 4 anos? É possível. Primeiro, nós precisamos ver a situação dessas crianças. Eu, quando prefeito, eu construí 21 escolas municipais infantis e o CAIC no São José. Nesses últimos 20 anos, os prefeitos que me sucederam, eu não posso afirmar assim com certeza, mas parece-me que a Germina não fez nenhuma EMEI, o Maluri parece que fez uma, o Cido Sério parece que fez mais uma e o atual prefeito parece-me que não fez nenhuma. Então, o que tem de criança fora da sala de aula aqui em Araçatuba é coisa de outro mundo. Isso nós precisamos rever urgentemente, porque a criança ela tem que ir para a escola e permanecer na escola o dia inteiro. Nós vamos ter que dar a eles uma alimentação, dar a eles toda a assistência odontológica, médica, psicológica, enfim, e recursos para a educação há. Não só do município, que é obrigado a aplicar aqueles 25%, como também recursos da União e do Estado. Então, a educação será, tanto quanto a saúde, será prioridade no nosso governo. Nós vamos fazer um levantamento nos bairros que estão precisando ou da ampliação dessas EMEIs por mim construídas no passado, essas que precisam de ampliar, e os bairros que não existem EMEIs. Vamos construir EMEIs para ter as nossas crianças nas escolas. Mas essas 10 horas diárias, que tipo de atividade vai ter, por exemplo? Vai ter as diversas atividades. Se você for, por exemplo, no CAIC, no São José, a criança, por exemplo, na parte da manhã, antes ela recebe uma alimentação sadia, aí ela vai para a escola, daí ela não vai para casa, ela fica lá, aí ela tem a brincadoteca, tem o parque infantil, tem, enfim, tem jogo de futebol entre eles, e eles ficam o dia inteirinho na escola, longe das drogas. Candidato, no dia 9 de maio, o senhor fez uma postagem no seu perfil no Facebook, dizendo, abre aspas, que as novas leis sobre as privatizações e concessões de obras e serviços públicos ampliaram o campo de parcerias entre prefeitos e empresários. Ou seja, sinalizou que o senhor é favorável a esse tipo de movimento. Sim. 40 dias depois, na mesma rede social, o senhor defendeu o fim do contrato de concessão da Araparque. Duas perguntas em uma. Afinal, o senhor é ou não a favor de concessão de serviços públicos e o porquê o senhor quer o fim do contrato com a Araparque? Eu sou a favor da concessão dos serviços públicos, mas uma concessão fundamentada com uma empresa antes bem verificada a sua situação para evitar essa questão desse tudo nosso. Isso é prioritário. Agora, essa empresa Araparque, ela precisa de uma revisão. Por exemplo, eu, com um dos primeiros atos, vou proibir a cobrança dessa conta no quarteirão lá da Santa Casa. Aquele quarteirão, se você for fazer um exame médico lá naquela esquina onde existe aquela clínica, você não consegue estacionar seu carro. Os estacionamentos estão todos lotados e lá vem a menina multando. Isso não vai acontecer. Eu pretendo rescindir o contrato com a Araparque, rescindir e entregar a Zona Azul para a Secretaria da Ação Social, como eu fiz no passado, e cujo dinheiro será aplicado na pobreza, na construção de casas populares, na merenda, na compra de material escolar, enfim, na ajuda à pobreza. Nós vamos acabar com essa Araçaparque, porque isso aí só vem prejudicar a cidade de Araçatuba. E o comércio todo está reclamando. O senhor defende muito, candidato, a integração da mulher na vida pública. É uma fala que o senhor tem constantemente. O senhor fala que elas precisam disputar cargos de vereadora, de prefeito e deputadas. Por ser um defensor desse discurso, o senhor não poderia ter escolhido uma vice ao invés de um vice?
E uma segunda pergunta sobre o mesmo assunto. Dos 23 candidatos a vereador do prefeito, a vereador pelo PTB, melhor dizendo, apenas 7 são mulheres. Não está descolado um pouco o discurso da realidade, candidato? Não. Eu sou favorável à integração da mulher na vida pública. É preciso, é urgente, é necessário. Graças a Deus, parece que a mulher ela está se preocupando com esse problema. E hoje nós temos, por exemplo, no Senado Federal nós temos a mulher, nós temos na Câmara mulher, nas câmaras municipais mulheres, prefeitas mulheres. Então ela está se integrando na vida pública, isso é muito bom. Nós precisamos das mulheres, que elas correspondam com os anseios da população. A mulher, geralmente, ela pensa melhor do que os homens, ela é mais sensata. Então, e a segunda pergunta, por que eu não escolhi uma vice para ser a minha vice? Eu escolhi uma senhora muito capacitada, mas quando eu anunciei que ela seria a nossa candidata a vice, ela que tem uma função ainda que falta 3 meses para ela ser, vamos dizer, definitivamente concretizada na função, o prefeito atual chamou essa candidata e falou, olha, nós estamos sabendo que você está apoiando o candidato do PTB, o Domingos Antônio Fato. Você, para tirar uma licença para disputar a eleição, você vai perder esse estágio e vai ficar zerado, você não vai poder finalizar o que você quer. Então, eu te aconselho você a desistir da sua candidatura a vice e não ser candidata a ninguém e nos apoiar. E ela veio lá, falou comigo, sentiu muito e tem um profundo respeito para com ela e ela para comigo e por isso que não foi escolhida uma candidata. Rapidamente, temos 40 segundos e por que não mais vereadoras pelo PTB, tantos homens em detrimento aí de vagas femininas? Porque a gente foi atrás de mulheres, nós completamos o número que a lei exige, mas pretendíamos ir além. Mas acontece que você procura uma, eu não quero porque meu marido é isso, meu marido é aquilo, meus filhos é isso, meus filhos é aquilo, eu tenho em casa e tal. Então, ela não está ainda, vamos dizer, preparada efetivamente. Precisa ser uma campanha sistemática para que a mulher possa participar da vida pública, da vida partidária. Essa é a grande realidade. Tá certo, candidato. Falta apenas 6 segundos. Agradeço demais a presença do senhor aqui no nosso SBT Interior, nessa rodada de entrevistas. Até a próxima. Se Deus quiser.